Esse é o último bloco do programa Questão de Ordem. O tema de hoje é a importância das feiras livres de Jacareí. Estão comigo aqui no estúdio o vereador Edgar Sasaki, do Democratas, e a feirante Rogéria Massuchini, que é membro da Associação Amigos dos Feirantes. E no último bloco a gente estava falando sobre a questão política nas feiras. Como é que funciona, como é que está essa questão hoje em dia? Então, eu falei para você, eu como feirante, né, pedia às autoridades, né, que olhassem um pouquinho mais para a gente, porque na época de eleição, você pode ver, todos vão na feira, enche mesmo, sabe? E aí depois some, sabe? Tem muita coisa que poderia ajudar, né, a gente na feira, mas ninguém aparece mais. Você sente essa necessidade de um maior apoio dos órgãos públicos? No caso, o banheiro público, né? É difícil, eu sei que a manutenção é cara, né? Mas eu acho que se tivesse uma parceria, porque tem muita gente de idade que vai na feira, tem problema de pressão alta, né? E não é fácil. Até porque a Feira Livre, não só em Jacareí, mas em todo o país, é uma tradição. Todo tradição. Mundo já, né, é conhecida, todas as cidades têm. Eu queria entender um pouco mais, vereador, se você puder explicar, a Feira Livre é legalizada? Como é que é esse trabalho diante da lei? Então, a Feira Livre, os feirantes, no caso, eles são os permissionários. Então, a permissão de uso, lógico, a título precário, no caso. Então, o prefeito, por exemplo, ele pode caçar uma banca a qualquer momento. Se ele achar que não deve, ele vai lá e tira a banca. Isso porque é a título precário, no caso. Agora, o feirante, ele tem uma dificuldade. Por exemplo, na hora que ele for parar com uma feira, como é que faz essa questão das barracas? Para quem que vai essas barracas? Aliás, o espaço, no caso, né? Lógico que se ele tem um filho que vai dar prosseguimento, no caso, fica mais fácil. Agora, quando a pessoa não quer mais fazer a feira, como é que fica essa questão? Então, nós tínhamos uma lei, até um tempo atrás, que era do ex-vereador Carlos Almagai, que permitia essa transferência. Hoje, já não pode mais fazer essa transferência no caso. Então, hoje, os permissionários, no caso, têm muita dificuldade para dar prosseguimento, por exemplo, quando ele vai parar de fazer a feira. É uma das maiores reivindicações da gente, sabe? Porque tem muitos feirantes que, inclusive tem um que está doente, mas ele não pode desfazer da banca, porque ele investiu, né? A prefeitura dá o espaço para a gente, mas desde dos tabuleiros, lona, tudo, é a gente que compra. Próprio, né? Investimento. Você vê, tem os gastos, né? E depois você não pode mais trabalhar, você entrega a banca. Eu acredito que não é uma coisa justa. Então, é uma das reivindicações, através da associação, né? Até o Emerson falou que, por ter tanta gente na associação, ele iria conversar com o seu prefeito para ver se dava uma ajuda para a gente, vamos supor, eu não posso mais trabalhar, né? Você vê, meus potes são caros, eu investi. Agora eu vou entregar para outra pessoa, alguém vai entrar no meu lugar, né? E eu vou ficar sem nada. Não é justo, não é verdade? Como não é justo para mim, não é justo para os companheiros que investiu naquilo. E sai de mão a banana, como aconteceu com um feirante lá, ele faleceu, o filho dele não quis, perdeu o lugar, teve de entregar. Né, Edgar? É uma coisa. Ele devia permitir, vamos supor, a transferência, né? Desde que seja uma pessoa que trabalha, porque foi caçado isso porque estava uma bagunça, na verdade. Era um tal de emprestar a banca, uma coisa não era justo. A gente como feirante não acha certo isso, né? Então, fazer essa lei, essa associação dar certo para impedir essas coisas, porque tem muita gente que quer trabalhar, precisa trabalhar e não tem jeito, né? E agora um empresta banca, aluga banca, sabe? Estava uma bagunça mesmo. E isso precisa ser regularizado, vereador. Nesse, como é que se diz, do prefeito
foi muito organizado. Nessa parte eles foram muito legais. Organizaram tudo, foi uma boa, está sendo uma boa gestão, sabe? Que cada um no seu quadrado agora, sabe? Então, é por isso que a gente tá com essa parceria da associação para não acontecer mais isso. E uma das grandes reivindicações da gente é permitir que a gente transfere, que nem a lei do Edgar, transfere a banca e poder sair com alguma coisa. Agora sai com a mão na frente ou outra atrás, não é justo, né, Edgar? Então a possibilidade de transferência hoje ela não existe? Não existe. E quando fala em permissão de uso e concessão, isso o vereador, na verdade, ele não dá para fazer uma lei em cima disso. Isso compete ao executivo fazer. Um trabalho do executivo. Exatamente. Que hoje a feira ela tem uma lei, existe um decreto que regulamenta as feiras livres, tá? Então precisa fazer uma alteração nessa lei. Aí sim, você pode possibilitar essa transferência no caso. No caso de passar de geração para geração, isso pode? Pode. No caso de eu passar para minha filha, é permitido. Parente direto. Tá? Parente direto? Direto. Que seria filhos, né? Filho ou esposa, né? Até acho justo. O que não estava justo é como eles estavam fazendo, né? Esse governo do subprefeito organizaram tudo. O Hermes foi muito legal, né? Só que a gente pedia para poder, no caso, vamos supor, não pode, eu não quero mais, então eu poderia vender para outra pessoa que quer tocar aquele ramo, né, que eu estou, ou uma banca de pastel, ou uma de banana, né? E não é permitido, o que não é justo. Agora, com a associação, a gente está fazendo uma parceria para poder indenizar a pessoa que vai sair por uma doença, né, que está acontecendo na feira. Todo lugar tem, né? Vereador, de que forma o feirante pode reclamar com a Câmara, ou com o vereador, ou com a Prefeitura? Como é que pode ser feito isso? Então, eu acho que a própria associação, nesse ponto, vai ser muito importante para que ela possa, os feirantes, poderem estar reivindicando perante ao Executivo, no caso, ao senhor Prefeito, no caso. Lógico que o vereador também é um caminho. Então, toda vez que um permissionário tiver alguma dificuldade, pode nos procurar também, que nós daremos encaminhamento no caso. Agora, eu acho que era importante valorizar a associação que está sendo criada. E nada melhor do que uma associação reivindicar em prol dos permissionários, no caso, que são seus associados, no caso, né? Então, eu acho super importante a associação, no caso, nesse processo. Não, a gente está com a garra que vai dar certo, sabe? E os documentos, tudo direitinho, tudo ali. Uma reunião mensal, o Emerson falou, todo mês. Ele quer saber como que está, a gente prestar conta para todos os feirantes do que está sendo feito, sabe? E para a gente ter credibilidade, né, em todos os sentidos, né, Edgar? Tá. Vereador, o senhor, a gente estava até conversando aqui durante o intervalo, o senhor costuma andar pelas feiras, pelas ruas e ouvir as reclamações dos feirantes, né? Qual é a maior reclamação? O que mais eles pedem? Então, a questão, hoje, até um tempo atrás, era a segurança. Por que não tem a presença da Guarda Civil? Aí, através de indicações que nós fizemos, hoje, assim, nós temos a presença de guardas civis. Agora, qual que é a reclamação dos feirantes hoje? A não presença dos fiscais. Esse é um grande pedido que os feirantes têm feito, assim, a nossa pessoa, no caso. A não presença dos fiscais. E é importante que eles estejam ali, importante. Até para regularizar todo o trabalho. Exatamente, né? Porque a fiscalização não é só fiscalizar o feirante. Ela também fiscaliza as pessoas que não são, assim, bem-vindas nas feiras muitas vezes. Então, para isso é importante a presença do fiscal. Então, atrapalha porque pessoas, vamos supor, que vendem roupas, né, qualquer acessório da feira, atrapalha, porque tem as bancas e a gente paga imposto, né? Aí depois tem também, principalmente no sábado, vai muita criança pedir, sabe, de manhã. Já foi chamado
Pessoas aqui que cuidam das crianças já foram, o Emerson já mandou, né? Mas vira e mexe, eles estão lá. Tá? É umas crianças bonitinhas. A gente até tem medo, né? Pega, faz alguma coisa, por segurança mesmo, da própria criança. Mesmo, né? E outra, né? O fiscal também, numa feira livre, ele é autoridade ali. Então, ele pode estar, né, disciplinando essa questão. Então, por isso que é importante a presença dos fiscais nas feiras livres. Por isso que a associação cobra essa presença. Ultimamente eles têm ido. Eles têm comparecido lá? Tem. Principalmente na fiscalização da gente mesmo, sabe? Da montagem da banca, para ver se é o proprietário que está ali, se não é outra pessoa que nem eu falei para você, aquela hora que antigamente alugava-se banca, né? Hoje não. O fiscal todo dia está lá com a planilha dele e pergunta pelo nome da gente, o número da banca. A gente tem tudo marcadinho, sabe? Outra reivindicação também dos feirantes vai ser voltar a usar o crachazinho, sabe? Eles não têm usado? Não, nem isso não tem. E no caso a fiscalização toma conta disso também? Também. Tá. Também. Agora, Rogério, eu tenho uma pergunta agora mais para saber do dia a dia de vocês. Eu queria saber que horas que vocês costumam acordar, que hora que vocês costumam voltar para casa, como é que é a rotina de vocês? Eu acordo, levanto às 4h15 da manhã. Aí eu chego na feira mais ou menos 5h30, 5h20, né? 5h15, mais ou menos isso. Nesse horário que vocês começam a montar as barracas? Isso. Aí, quando é 12h30, a gente começa a guardar. Para as 14 horas tá livre, né? Para a passagem dos carros, tudo, a liberação. É o permitido da... Essa é a sua rotina diária? Terça, quarta, sexta, sábado e domingo. Dia de segunda é o domingo do feirante, né? E quinta-feira, nessa que o Edgar falou dessa feira, a gente não faz, sabe? Uma semana a gente descansa, outra semana eu vou fazer a compra das minhas mercadorias. Maurício, deixa eu só interromper também. Eu queria falar um pouquinho mais. A Rogéria, ela está trabalhando com um produto que, assim, não é tão perecível assim, sabe? Mas as pessoas que trabalham com alface, no caso, verduras e tudo mais, esse pessoal é o pessoal que talvez é o que mais tem dificuldades, principalmente quando a pessoa é produtor. Então, ela mora na área rural muitas vezes, ela para vir para a cidade, ela tem que acordar mais cedo, tá? A mercadoria também, se não der para colher no dia, é colher um dia antes também. Agora, o que acontece? A rotina deles é o quê? Acordar cedo, montar a banca, ficar na banca vendendo, posteriormente recolher essas bancas novamente, desmontar, muitas vezes em horários super quentes, tá? Então isso dificulta bastante. Agora, a pessoa tem que ir para o banco, fazer o depósito do dinheiro muitas vezes, depois vai ter que novamente fazer o plantio, colheita e assim por diante. É uma vida bastante sacrificada. Né? Então tem que se valorizar muito os feirantes no caso, né? E ainda mais os que trabalham com produto perecível, aí que tem essa urgência, né, de trabalho. Exatamente, porque o produto estraga com facilidade. Então tem que saber conservar esses produtos, lógico, não expor isso a sol, vento muitas vezes, né, que realmente deprecia o produto. Porque tem uns companheiros nossos lá, eles montam a banca, né, tudo, depois vendem, né, na hora que vai embora, em vez de ir para casa, não, eles vão lá buscar a mercadoria para o próximo dia. É super cansativo, como o Edgar falou. Bom, o nosso programa, infelizmente, já está acabando. O nosso papo estava muito bom e eu aprendi bastante. Obrigado pela presença de vocês. E o espaço agora está aberto para as considerações de vocês. Vereador, suas considerações finais, por favor. Então, Maurício, eu acho que é extremamente importante a gente falar a questão da importância das feiras livres para a população de Jacareí. E nós gostaríamos que realmente a população valorizasse a nossa feira, porque ela é um equipamento importante em termos de abastecimento da nossa cidade. Afinal de contas, ela emprega muita gente, distribui muitos produtos e, lógico, que nem a Rogéria falou no começo, é um ponto de encontro das pessoas. Muitas vezes pessoas que há muito tempo não se encontram.
Então, até nesse ponto, ela é importante. Obrigado, vereador. Rogério, as suas considerações. Que nem eu falei para você, né? Eu adoro a feira, né? Adoro minha banquinha. Então, eu gostaria de, nessa oportunidade, falar para as autoridades, né? Ajudar um pouquinho mais a gente, né? Que é uma vida sacrificada, tudo. E tudo mais. Mais uma vez, obrigado pela presença, Rogéria. Muito bem, o Questão de Ordem fica por aqui. Eu agradeço a presença do vereador Edgar Sasaki, do Democratas, e da Rogéria Massuchini, que é a feirante, aqui no nosso programa. A todos, muito obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima. Até lá.